Nós morávamos num lugar lindo, filho. Um jardim feito pelas próprias mãos de Deus. O ar era puro e leve. O vento trazia o perfume das flores que nunca murchavam. Os rios corriam com uma água tão clara que refletia o céu como um espelho. Tudo era verde, vibrante e cheio de vida. Caim arregalou os olhos. Um jardim? Sim, filho. Lá vivíamos com Deus todos os dias, era o próprio paraíso na terra. Caim sorriu. E por que vocês saíram de lá? Porque eu e sua mãe erramos. Deus deu uma ordem simples e nós não obedecemos. Ele ficou em silêncio por um tempo, o rosto sério. Então, se vocês tivessem obedecido, nós não estaríamos aqui. Adão respirou fundo, mas não respondeu. O olhar de Caim mudou. Então a culpa de tudo o que nos aconteceu é sua. Virou as costas e saiu. Adão tentou chamá-lo, mas a voz não saiu. Eva observou de longe com a mão sobre a barriga. Talvez um dia ele nos perdoe. Ela disse quase num sussurro. Adão olhou para ela. Talvez, mas até lá o inimigo pode plantar algo no coração dele. Os dias seguintes ficaram difíceis. Caim começou a responder atravessado. Evitava ajudar, reclamava de tudo. Dizia que o trabalho era injusto, que a terra não valia o esforço. Eva já estava grávida outra vez e ele não reagiu bem quando soube. Outro? Resmungou. Já não basta eu? Ela tentava rir, mas Adão via no olhar dela o mesmo medo que ele sentia. Caim já não era mais o mesmo. O riso dele virou impaciência, e o toque carinhoso ficou frio. Quando Abel nasceu, parecia que o silêncio entre eles também tinha nascido. O tempo passava e os dois cresciam, diferentes em tudo. Abel era tranquilo, paciente, e Caim se irritava com facilidade. Às vezes, enquanto trabalhava, Adão via Caim parado, olhando para o nada, como quem escuta alguém que mais ninguém ouve. E quando eu perguntava o que ele pensava, ele respondia simples, sem olhar para mim. Eu só queria que fosse como antes, quando só tinha eu, você e a mãe. Lúcifer observava à distância. Não precisava se aproximar para entender. Aquele olhar ele já conhecia. O mesmo brilho torto que um dia acendeu dentro dele agora crescia nos olhos de Caim. Era o reflexo do orgulho, o veneno que sempre volta. Enquanto isso, o tempo passava. Abel nasceu em meio à calma depois da tempestade. Eva lhe deu o nome porque, ao segurá-lo, sentiu que a vida era frágil demais para ser garantida. Abel significava sopro, vapor, instante. Ela dizia que ele viva leve mesmo num mundo pesado. E cresceu assim, leve. Abel tinha um olhar que via beleza até no silêncio, um coração que encontrava Deus nas pequenas coisas. Caim não. Para ele nada era suficiente. O chão já não bastava. O céu não respondia. E o irmão parecia uma lembrança viva daquilo que ele não conseguia ser. Os anos seguiram. Eles já eram homens, fortes, diferentes, incomparáveis. Caim se dedicava à terra, cultivava, colhia, suava. Abel cuidava dos rebanhos. Entendia os animais como se falassem uma língua secreta entre criatura e criador. Viviam sob o mesmo teto, mas em mundos distintos. A rivalidade começou pequena, em frases curtas, em olhares atravessados, em silêncios que duravam dias. Um acreditava que esforço bastava. O outro sabia que sacrifício só tem valor quando vem com o coração. Mas nenhum dos dois sabia o quanto Deus ainda os observava. Desde pequenos eles ouviam as histórias. Adão contava como era ouvir a voz de Deus, sentir sua presença, e Caim e Abel cresciam imaginando como devia ser falar com o Criador e ouvir ele responder. Mas depois que o Éden se fechou, o silêncio de Deus se estendeu por anos, e os filhos que nunca viram o que os pais viram, começaram a desejar o que eles perderam. Então decidiram tentar. Conversaram com Deus, mesmo sem resposta, como quem fala com alguém que talvez ainda escute. Pediram que Deus tivesse misericórdia do que havia acontecido e se humilharam diante dele. Prometeram oferecer o melhor que tinham e disseram que, se ele se agradasse, queriam que sua presença voltasse a ser sentida na terra. E então começaram, até que um dia o céu pareceu se abrir. Ele tinha aceitado. Era hora de oferecer algo ao Criador. Caim levou o fruto da terra, o suor do seu trabalho. Abel levou o melhor do seu rebanho, a primeira vida que nasceu sob o cuidado dele. Então o fogo desceu do céu, consumiu a oferta de Abel, mas a de Caim permaneceu intacta, fria. Desde o Éden, Deus já havia mostrado como o homem deveria se aproximar dele. Quando Adão e Eva pecaram, tentaram cobrir a própria vergonha com folhas, mas Deus os vestiu com peles de um animal. E ali,
Pela primeira vez, o sangue foi derramado por causa do pecado. Foi o próprio Criador quem mostrou que a vida do inocente cobriria a culpa do culpado. Caim ignorou isso, quis chegar por conta própria, sem o sacrifício de sangue, e o céu o silenciou.